Vamos beber da fonte agora em nome de Jesus? Amém? Eu estou numa situação que ou eu canto ou eu falo. Então agora eu tive que ficar quietinha para falar, né? Mas não é 2 anos, né, marido? 2 meses. 2 anos eu vim na igreja, falei, ô Jesus, tem misericórdia de mim. Mas faz 2 meses que eu não venho na igreja, né? Minha última vez que eu estive aqui foi com as mulheres, na nossa rede de mulheres, que o tema era noiva. 2 dias depois eu positivei Covid, né? E foram tempos difíceis, né, de Covid lá em casa. Eu, a Beatriz e a Larissa, graças a Deus, o gordinho não pegou. Né? Porque Jesus, amado, alguém tinha que cuidar de nós. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, que me amou, né, que orou por mim nos tempos que eu estava em isolamento. Todos os dias, o ministério de intercessão, alguém me ligava, me mandava uma palavra e tinha um tempo de oração comigo, todos os dias. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, eu louvo a Deus pela rede das mulheres que me cuidaram, me paparicaram, me mandavam mensagem, ainda falava, só escreve, não fala, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Que nos cuidaram, levaram almoço, cuidaram da gente, né? Eu precisei ainda ficar todo esse tempo quietinha, porque eu estou com bastante dificuldade ainda de respiração, estou fazendo fisioterapia respiratória, né, e cuidando de umas sequelas que ficaram. E aí a mulher sem palavra ficou um tempo sem, com palavra ficou um tempo sem palavra, né? Mas na quietude o Senhor nos ministra de forma absurda, né? Então é bom se calar e aquietar, né? Não só de palavra, de boca, mas de coração. A palavra do Senhor fala isso, aquieta-te e saber que Ele é Deus, em nome de Jesus, amém? Eu quero ler um texto com vocês que para nós lá em casa é muito, muito, muito especial. É muito gostoso de ler esse texto em casa, que está lá em Marcos. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. O Eliel vai ver ali, ele já vai ver porque eu estou falando que é gostoso lá em casa. Quando vocês abrem, eu respiro. Ok? Marcos capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia é na linguagem NVI, às vezes é um pouquinho diferente da de vocês, tá? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava então a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Esse texto é gostoso em casa, porque a gente sempre teve o hábito, né, de fazer devocional com a Bey e com a Lala. Esses dias eu fiz uma série, abri para a caixinha de perguntas lá no Mulher com Palavra, as pessoas perguntaram assim para mim, desde quando você faz devocional com a Bey e com a Lala? Eu falei, desde o dia que eu peguei o resultado positivo de gravidez, desde que elas estavam na minha barriga. E aí perguntaram assim, para você foi difícil incutir a devocional na vida da Beatriz, da Larissa? Eu falei, não foi, porque a vida de devocional na minha casa é uma coisa normal, não é uma coisa absurda, é uma coisa normal. Então, incutir no coração da Bey e da Lala devocional foi algo muito natural, algo muito normal, né? O que me assusta é quando as pessoas falam que não é, né? Então, porque na vida do crente, na vida do filho e da filha de Deus, o relacionamento contínuo com o Senhor tem que ser algo normal, algo natural. E além das devocionais, então a gente fazia culto com as meninas, e culto não era culto de sentar só na sala. Às vezes a gente estava no quarto, às vezes a gente estava todos os 4 na cama, elas tinham uma mania de dormir no nosso quarto, elas têm ainda essa mania, né? Ontem eu falava para a Larissa, era meia-noite, falava, Lala, pelo amor de Deus, ao teu tamanho, não cabe mais todo mundo nessa cama, né? Vai para a cama, né? E aí uma das histórias que a Beatriz e a Larissa amavam era essa aqui. E aí às vezes a gente já estava deitadinho no nosso quarto, e a gente escutava elas no quarto delas conversando, né? Porque elas são boas de falar também. E às vezes a Lala, principalmente a Larissa, né, ela gostava muito dessa história dela, falava assim, pai,
vem aqui. Aí lá vai o pai no quarto delas, né? Conta a história do homem da perna machucada. Eu não sei por que ela falava da perna machucada, né? Então, eu via a Beia lá, ela pedindo, daí elas pediam para o Eliel, porque daí o Eliel ensinar. Eu não vou pedir para ele ensinar, tá, gente? Mas ele... ele tinha um jeito de ensinar esse texto para elas, que essa história, se você perguntar para a Beia e falar, qual é a história que teu pai mais contava? A história do homem da perna machucada. Elas não vão falar do paralítico, porque foi assim que elas aprenderam. E isso ficou incutido na vida delas, e esse texto é algo que elas vivem, né? Eu acho bem gostoso. Então, que você faça isso na tua casa também, né? E quando é criança, a gente tem que encenar, tem que pôr umas vozes diferentes. Mas hoje, quando eu olho para esse texto ele é tão rico. Ele é tão cheio de princípios, e eu quero compartilhar alguns princípios, bem levando para nós enquanto família, né? Então, princípios familiares é o que nós vamos ver nesse texto de Marcos, no capítulo 2 hoje, e princípios que a gente precisa resgatar, né? Resgatar. Muitas famílias vivem, mas eu ando assustada com a falta de princípio no meio das famílias cristãs. Não é no meio do mundo, porque a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Mas a falta de princípio bíblico no meio da família cristã me assusta, né? Isso me assusta. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Todo mundo sabe, né? Se não fosse a Santa Ceia, eu pedi para ele ensinar aqui, né? Mas um homem que era paralítico, muito doente. Os amigos dele ouviram falar que Jesus estava em casa, que a gente não sabe se era a casa de Jesus ou se era a casa de Pedro, porque Jesus, para ele e para os discípulos, era muito normal falar a minha casa, tanto a dele quanto a de Pedro. Então, aqui ou ele estava na casa dele, ou ele estava na casa de Pedro. E aí a multidão sabia que ele estava lá, e aquela casa se encheu a ponto de não poder chegar nem perto da porta, de tanta gente que tinha, mas aqueles homens estavam determinados a levar aquele paralítico até a presença de Jesus para ser curado. E aí a gente sabe a história, né? Eles não conseguiram pela porta, mas foram criativos, né? Subiram ao telhado, e o telhado naquela época era bem parecido com isso aqui, era um telhado, né? Vocês olham em filme, vocês veem isso, não é telhadinho igual aos nossos hoje. A maioria, né? Eram telhados retos, então era mais fácil de baixar o paralítico ali. E ali eles abaixaram o amigo deles. Jesus, como diz o texto, olhou para a maca e falou assim para aquele paralítico: pela fé dos seus amigos você vai ser curado, né? Olha só que coisa linda. E eu quero então pensar em 4 princípios que nós precisamos ter. E o primeiro princípio que a gente aprende nesse texto é o carregar a família. Esses amigos carregaram aquele que estava doente. Amados, nós precisamos carregar a nossa família. É fácil carregar? Eu imagino que não seja fácil, porque tanto que não precisou de 1 nem de 2. Precisou de 4 homens para carregar esse doente. Então, carregar não é uma coisa fácil. Ter família não é uma coisa fácil. Mas Jesus a torna milagrosamente fácil, milagrosamente possível. Mas nós precisamos aprender a carregar a nossa família, a carregar os nossos filhos, a carregar o nosso marido, os maridos carregar as esposas e carregar os filhos. Quando eu falei aqui, né, que a gente ficou doente, né, eu e as meninas, literalmente o Eliel carregou a nossa casa. Ele lavou, passou, cozinhou, limpou, cuidou de nós. A gente abria a porta do quarto, né? Eu e as meninas. Aí eu falava que vinha o Eliel e o Slink, o nosso cachorrinho, né? Porque o nosso cachorrinho também ficou cuidando da gente nesse tempo. Aí a gente colocou uma como chama? Uma mesinha, né? Não era uma mesinha, uma banqueta mais alta que a gente tem lá em casa. Aí a gente abria a porta, estava a comida lá, a gente comia, devolvia o prato lá, né? O Eliel carregou a gente esses dias. Amados, quantas vezes nós temos dentro da nossa casa pessoas que estão doentes? Eu não estou falando só de doença de Covid ou doença física. Mas, às vezes, dentro da tua casa, o teu marido, a tua esposa, ou teus pais, ou um familiar teu, está com uma doença no coração. Está com uma doença de situação, de abatimento, de cansaço, está passando por provas, está passando por dificuldade. E sabe o que a gente faz? Não é errado, mas sabe o que a gente faz? A gente liga para o pastor. A gente liga para o líder. Na minha Bíblia fala que o sacerdócio é de todos. Então, antes da gente ligar para pastor, antes da gente ligar para líder, eu e você, nós temos que carregar a nossa casa. Nós temos que carregar a nossa família.
Hoje a família cristã está muito enfraquecida. Eu falei, estava conversando com ele essa semana, eu falei assim, nós temos todo o poder, nós cantamos, e todo o poder que ressuscitou Jesus, Efésios 2 fala isso. Todo o poder que ressuscitou Jesus está na minha vida, está na tua vida. Você tem usado esse poder para carregar a tua família? O mundo está do jeito que está hoje, princípios deturpados, porque as famílias cristãs estão deixando de se carregarem. É difícil carregar, cansa, pesa. Teve um dia que eu vi que o Eliel estava bem cansado lá em casa, daí eu liguei para a minha célula, né, falei, meninas, alguém pode me ajudar? Eu tô arriada aqui na cama, a Beatriz e a Larissa estão tudo arriadas aqui, e o Eliel cansou, e era um dia que tinha culto. Daí, né, Ivonete, elas fizeram lá uma escalinha, fizeram almoço e levaram para a gente, daí aliviou pelo menos o almoço, ele não precisou cozinhar. Porque carregar a família cansa. Às vezes nós estamos orando por coisas na nossa família há muito tempo e a gente cansa. Quando as coisas não mudam, quando as coisas não acontecem, mas a Bíblia fala, carrega a família, é tua. E às vezes é mais fácil pedir para o outro, a gente tem que pedir ajuda, vocês estão me entendendo? Mas primeiro nós temos que carregar. E semana que vem é dia dos pais, né? Eu sempre oro muito pelos pais e pelos homens. E amados homens de Deus, os que estão aqui falam assim, amém, estou aqui. Uns não falaram, né? Então só estão de corpo presente. Eu vou perguntar de novo, eu te vi. Leandro está lá. Eu vi vocês lá do fundo, né? Estou vendo vocês aí no fundo, né? Sabe, semana que vem nós vamos comemorar o Dia dos Pais, mas Dia dos Pais, Dia das Mães, nesse dia, segundo domingo de maio, segundo domingo de agosto, é só mais um dia comemorativo e comercial. Mas Dia do Pai e Dia da Mãe é todos os dias, e tem pai que não está querendo carregar a sua família. Tem pai que acha que carregar a família é só prover financeiramente. Bom se fosse. Eu falo que o gabinete dos pastores seriam bem mais vazios se os homens fossem pastores da sua casa. Se os homens fossem sacerdote dentro do seu lar, se os homens carregassem as suas esposas, se os homens carregassem os seus filhos. E amados, a palavra do Senhor traz dois princípios bem claros. Ele fala que a mulher sábia edifica a sua casa, edificar e construir. Então a mulher edifica, constrói, mas o homem é a cobertura. Lá em 1 Pedro, a palavra de Deus fala que o homem que não ora pela sua esposa, eu não vou nem perguntar se os homens que estão aqui, os que estão ouvindo, participando do culto em casa, vão falar aqui. Você vai responder e depois nós vamos ter um tempo de altar. Porque todas as vezes que nós paramos na palavra, a gente tem que se avaliar. Aí a Bíblia fala que o homem que não ora pela sua esposa, não é nem pelos filhos, é pela sua esposa. O homem que não cuida dela, como sendo a parte mais fraca, e não é fraca de físico, não. Porque a gente não é fraca, não, né, mulherada? Eu estou arriada, mas não sou fraca, não. A palavra fraca na Bíblia significa sensível. As mulheres são mais sensíveis. Aí a Bíblia fala que o homem que não cuida da sua esposa, que não ora por elas, amados homens de Deus, vocês, homens, precisam carregar suas esposas, porque senão Deus não ouve nada do que vocês falam. Está na Bíblia. Às vezes você está orando por um emprego, ou às vezes você está orando para Deus trazer um milagre, e Deus fala assim, olha, não posso te ouvir, porque você não está cumprindo o carregar a tua esposa. Tem coisas que não acontecem nas famílias, porque os homens não estão carregando, não é nem os filhos, é a esposa. Nós, esposas, fomos feitas para sermos carregadas. Amém, mulherada? Se eu fosse vocês, eu falava, amém, aproveita a oportunidade e se manifesta. As mulheres edificam, eu acho lindo isso. Os homens cobrem. Olha a perfeita união do Senhor, está vendo? Então, a primeira coisa que nós aprendemos, nós precisamos carregar a nossa casa. Você está carregando a sua casa? Como marido, como mulher, como filho, como pai, como mãe? Às vezes a gente carrega os outros, eu acho isso uma hipocrisia. Às vezes a gente carrega os de fora, a gente dá bom conselho para os de fora, a gente quer parecer crente para os de fora, mas não carrega a família. E o mundo está se perdendo porque as famílias cristãs não se carregam mais. Sabe, gente, não é só culpa do diabo, o mundo está do jeito que está. A gente já sabe que ele é declarado, o problema é que o povo de Deus não tem se manifestado com o mesmo poder que Deus deu para Jesus.
Deixa eu respirar. Então guarda isso no teu coração. Eu sou solteiro, eu moro sozinho, eu não tenho família. Você tem. Ninguém nasceu do nada. Todos nós temos família. Se você não tem família nenhuma, já morreu pai, mãe, irmão, não tem ninguém se tem a tua família da fé. Então, problema teu, olha o tamanho da família, vai ter que carregar essa família inteira agora. Entende, amados? Esses homens se levantaram para carregar alguém que era importante para eles. Era um amigo, era alguém importante. É fácil falar eu te amo, é fácil semana que vem escrever cartãozinho para o pai. É fácil semana que vem o pai receber um presente, o dia das mães, as mães, semana passada foi os avós. Gostoso isso, e tem que ter. Eu amo ganhar presente, eu amo carta e cartão. Mas o viver o presente, o viver eu te amo, o viver você é importante, isso é carregar. A tua família é importante? Me dá um sinal se a tua família é importante. Me dá um sinal, gente. Eu não gosto de pregar sozinha. Isso. Tua família é importante, então carrega ela em nome de Jesus. Amém? É para alguns mesmo falar amém, porque se você não vai carregar, é melhor você não mentir. Porque amém significa assim seja. Então, quando eu pergunto, você vai carregar a tua família? Se você está em dúvida, não, e fala para não mentir. Mas eu queria que todos falassem amém. É esse amém que eu espero. É esse amém que o Senhor espera. Como diz Efésios e como nós cantamos. Todo o poder que Deus deu para Jesus aguentar a cruz, foi pouco poder? Depois leia lá Efésios 2. Todo o poder que Deus deu para Jesus enfrentar e aguentar a cruz, morrer crucificado, ir lá no inferno, pegar do diabo, gente, ir no inferno, Jesus morreu e foi no inferno, está lá na Bíblia. E arrancou do diabo a chave da morte e ressuscitou. Foi pouco poder? Vocês não sabem? Não foi pouco poder. Aí Efésios fala o que nós cantamos, Efésios 2. Que o mesmo poder está em mim e em você. Então você aguenta carregar a tua família? Claro que aguenta. Porque tem muito poder dentro de você. Tem muito poder dentro de mim. O corpo pode estar bagaçado. Mas a gente tem poder. Porque antes de sermos carnais, naturais, nós somos homens e mulheres. Eu escutei alguém falando que as máscaras impedem. Nós somos o quê? Espirituais. E esses dias eu orei para o Senhor e falei isso. Falei, Deus, a gente fez uma oração em tempo favorável, né, mulherada? Do livro Oração Intercessória, eu tinha dia que não saía voz nenhuma. Eu falava, mas vamos lá. Eu falava, Deus, o meu corpo está acabado, minha alma fica meio bagunçada quando eu estou muito doente, sabe? Eu fico meio angustiada, mas o meu espírito inabalável. Não é isso que Efésios 6 fala? Que nós vamos passar pela prova, nós vamos passar por tempos difíceis, e coisas piores virão, mas nós vamos permanecer inabaláveis, está na Bíblia. O corpo esmorece, a alma se abala, mas o nosso espírito permanece inabalável, porque o mesmo poder que Deus deu para Jesus está em nós. Então, nós aguentamos carregar a nossa família. Amém, igreja? Eu repito para vocês saírem daqui e não esquecerem, amanhã, terça, quarta, o resto da tua vida. Segunda, aí fala que quando eles estavam chegando na casa, tinha o quê? O que tinha lá quando eles viram? Uma multidão. Meu Deus, carreguei, agora que chego aqui na presença de Jesus, não consigo nem passar pela porta. Como é que Jesus vai me ver? Tinha uma multidão. Além de carregar a tua família, você precisa enfrentar a multidão. Amados, isso é sério. Existe uma multidão nas nossas vidas que tem entrado na nossa casa de uma forma tão sutil. Tão sutil. Nós precisamos enfrentar a multidão da ideologia de gênero. Tem crente com medo de pregar o que está na palavra. E aí a ideologia de gênero tem entrado na casa do povo de Deus, e as famílias não têm se carregado e não têm enfrentado essa multidão. Amados, sabe, não é campanhas, não é redes sociais que vai vencer essas multidões.
É o discipulado do pai com a mãe, da mãe com o pai, do pai com os filhos, dos filhos com os pais. Ministra a palavra do Senhor. Tem pai, tem mãe que ainda nem falou sobre isso na sua casa. Está entrando no meio da multidão. Ai, mas não pode falar porque tem gente recebendo processo. Desse jeito. A igreja está sendo perseguida. Ou você é igreja ou você vai para o inferno, meu filho. A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, que bem-aventurados perseguidos. Felizes os perseguidos. Porque deles é o reino dos céus. Eu prefiro ser perseguida aqui, participar do reino do céu, do que me amoldar a esse mundo, do que fazer parte de uma multidão que declaradamente está contra a palavra e ir para o inferno. E aí permitir que isso aconteça dentro da minha casa. Tem gente que acha que isso é normal. Para mim, normal. Gente, eu não sei que mundo que a igreja anda. Para mim, normal é a Bíblia. Fora da Bíblia, tudo para mim é anormal. Sabe, não tem nem como titubear. Tem tanta multidão. Sabe uma outra multidão que a gente precisa enfrentar? Direitos iguais. Direitos iguais? Na minha Bíblia, Deus tem papéis para o homem e papéis para a mulher. Deus não trata igual. Deus não faz acepção de pessoas em relação ao amor ou ao cuidado. Mas tem funções que é da mulher, tem coisas que é da mulher e tem coisas que é do homem. Nós vamos participar da ceia. Eu chorei hoje no altar, sabe? Quando a gente cantou que o mundo não conhece esse amor. Um amor que morreu. Festar na hora de carregar a família. Cadê esse poder? Na hora de enfrentar as multidões. Multidão é tudo igual. Nós não somos igual. Nós não somos daqui. A Bíblia fala que nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Nosso lugar é o céu, mas tem filho de Deus dentro da igreja perdendo o céu, com medo de ser perseguido. A Bíblia fala que aquele que cuidar da sua vida, perdê-la-á. Aquele que tentar salvar a sua própria vida, vai perder. E aquele que perder a sua vida por amor a Deus, salvará. Só que se a gente não conhece a Bíblia, a gente está se perdendo. E aceitando a multidão entrar dentro da nossa casa, entrar dentro da nossa igreja. Hoje é dia de Santa Ceia, é dia sim da gente vir para o altar e falar: Deus, perdão, porque o teu amor é tão grande, é tão grande, é tão grande. O teu poder é tão imenso. E a gente tem vivido um evangelho raso. Você tem enfrentado a multidão dentro da tua casa? Esses valores errados do mundo? Sabe outra multidão que eu vejo que eu falo assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É a falta de honra que os filhos têm com os pais. Gente, eu vejo dentro da igreja, vocês veem também criança enfrentando pai e mãe pequenininho. Eu tenho vontade de socar a criança, desculpa eu falar, mas eu tenho vontade de socar a criança. Eu tenho que lembrar, não é a criança, Débora, não é a criança. Soca o pai e a mãe. Porque é o pai e a mãe que tem que ensinar esse pequenininho aí. Nesses dias de férias, eu escutei uma criança falar assim, né? Na minha casa sou eu que mando. Eu falei, meu Deus, vai continuar assim, vão tudo se perder. Uma criança de 6 anos falando isso. Eu lembro uma vez, eu não lembro quantos anos as meninas tinham, mas sei lá, uns 5 anos. A gente morava lá no Sobrado, marido. A gente morava no Sobrado, num bairro lá em Maringá, na zona 7. E o conselho tutelar era 2 quadras da nossa casa. Gente, acho que a Larissa tinha uns 5 anos. E aí o conselho tutelar, ele faz um trabalho nas escolas, né? Ele se apresenta, ele explica. A Larissa tinha... Não tinha 5. Ela estava no 3º ano, é 5 anos, gente? Eu nem sei mais. 8 anos? Então, ela tinha isso aí. E a Larissa, assim, né? Vocês conhecem a pessoa.
Aí ela chegou em casa e falou, nossa mãe, hoje teve o conselho tutelar lá na escola. Eu falei, filha, que bênção, né? Nem me liguei. Daí ela falou assim, sabia mãe, que se você me bater eu posso ir no conselho? Eu falei, vai. Vai no conselho, Larissa. Vai no conselho que você apanha 2 vezes, Larissa. Mãe, sabia que se você fizer isso, eu posso ir no conselho? E mãe, você sabia que o conselho é 2 quadras daqui de casa? Eu falei, vai, Larissa. Vai no conselho para você ver. Ela ficou quietinha, porque ela sabe que na nossa casa, antes de pensar no conselho, ela tem esse conselho aqui, ó. Esse conselho. E esse conselho fala que o pai e a mãe que não corrigem, que não disciplinam seus filhos, vão ser envergonhados. E, amados, eu não olho assim para o mundo vendo pai e mãe sendo envergonhados, mas vendo pai e mãe dentro da igreja ser envergonhado, isso me dá dor de barriga. Porque é o mundo entrando dentro da nossa casa, é a multidão se influenciando. E aí estamos indo, a multidão está me impedindo de ver Jesus e eu não estou fazendo nada. Pensa aí, qual é a multidão na tua família que está te impedindo de chegar a Jesus? Todos os dias são apresentadas multidões na nossa vida que nos impedem de chegarmos até Jesus. Então, além de carregar, eu tenho que enfrentar a multidão. Eu sempre falei assim para Bia e para Lala isso, né? Elas falam muito isso para mim. Elas falam assim, ai mãe, você é super amiga. Eu falo, eu sou. Mas antes de ser amiga, eu sou a mãe. Não confundam. Tem mãe que quer ser amiguinha da filha. Pai que quer ser amiguinho. Amiguinho eles têm de monte. Pai e mãe eles só têm um. Então, antes de ser amigo, seja pai. Antes de ser amiga, seja mãe. Em nome de Jesus. E exerça o poder que Deus te deu para ser pai e mãe. A autoridade que Deus te deu. A palavra autoridade, gente, significa responsabilidade. Que o Senhor te deu. E enfrente as multidões em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Quem mandou eu ficar 2 meses calada, né? Vamos lá, depois eles olharam a multidão, eles falaram assim, e agora? O que a gente faz? A gente carregou até aqui. Vamos voltar para casa? Outro dia ele é curado. Você já fez isso? Já carregou uma causa na tua vida? Deus, eu já orei, eu já jejuei, já orei nos tempos favoráveis, nos desfavoráveis também. Jesus, eu não sei como que eu não estou tão magra de tanto jejum que eu faço, é porque jejum não emagrece, glória a Deus, porque senão a gente ia fazer por motivo errado, né? Na minha vida, por exemplo, jejum não emagrece, não ia ser bem sequinha. E aí eu ia jejuar com a motivação errada. Tem coisa que a gente está carregando, a gente vê a multidão, a gente enfrenta, e a gente fala, cansei, Deus, eu vou voltar. Deve ser assim mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa, toda vez que você pensar assim, ó, deve ser assim mesmo, antes de você pensar, você vai na Bíblia. Nada na tua vida e nada na minha vida que estiver fora da palavra, então não é que deve ser assim mesmo. Meus filhos estão assim, não, vai ser assim mesmo. Se não está na Bíblia, não deve ser assim mesmo. Então, continua. Meu casamento, não, já me conformei. Romanos 2 fala o quê? Romanos 12? Não vos conformeis, não vos amoldeis. É que tem coisa que cansa e às vezes a gente vai se conformando, às vezes a gente vai se amoldando. Não, seja criativo. Esses meninos aqui, quando eles carregaram, eles viram a multidão. Eles falaram assim, não, mas a gente não fez tudo isso para morrer na praia. Eles tiveram uma ideia. Vamos levar ele pelo telhado. Difícil, né, gente? Pensa levantar uma maca. Subir no telhado, dar uma aberta lá no telhado. Homem e mulher, filhos e filhas do Senhor, que caminham com o Senhor, sempre vão ter uma ideia. Amém? Uma criatividade. Esses meninos aqui foram criativos. Deus, eu não sei o que eu faço com esse homem, eu não sei o que eu faço com essa mulher. Vai para o Senhor, Ele vai te dar uma ideia. Deus, eu não aguento mais meu pai e minha mãe. Vai para o Senhor. Porque, gente, tem filho que não é fácil, mas tem pai e mãe que esquece da outra multidão que não é para provocar a ira dos filhos. Vai para a presença do Senhor e Ele vai te dar uma ideia. Ele vai te dar uma direção para você remover aquilo que está impedindo a tua família de ver Jesus.
Esses amigos removeram o telhado que impedia o paralítico de se achegar a Jesus. Eu quero que você pense agora, pensa bem rápido. E o que vir na tua cabeça é o que é, porque Jesus é assim, o Espírito Santo é assim. Você tem o Espírito Santo? Tem o Espírito Santo? Então ele vai falar agora com você. O que na tua casa precisa ser removido para que vocês fiquem na presença do Espírito Santo? Veio uma coisa na tua cabeça? Então remova. Tinha um telhado para ser removido. Aqueles amigos, eles olharam de baixo para cima, né? Eu estou olhando aqui. Essa aqui é a minha perspectiva de Jesus, né? Jesus vendo a maca, mas eles foram lá e eles removeram. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo comece a ministrar a tua vida agora, das coisas que precisam ser removidas para que a tua família fique na presença cada vez mais de Jesus. Que o Espírito Santo ministre agora o teu coração. Te revele agora. Deus revela em oração do fervo? Deus revela, mas Deus revela assim, ó, quando nós estamos sendo ministrados pela palavra. Deus está aqui, ó, na minha cabeça. Deus deve estar na cabeça do marido também. Está na tua? Tá E nós vamos remover isso, porque o mesmo poder que Deus deu para Jesus está em mim, está em você, amém? Nem combinei essa música com os piados do louvor, né? Mas Deus é o Deus do culto, Ele sabe. Então isso que Deus ministrou no teu coração, remova. E aí, desce a maca na presença de Jesus, e Jesus fica olhando. Aí fica imaginando, Jesus fala assim, esses carinha foram fortes. E aí Jesus olha para o paralítico e fala assim, ó, a fé é deles que te salva. Não é isso? Filho, seus pecados, né, versículo 5, vendo a fé que eles tinham, não era a fé que ele, o paralítico, tinha, que eles todos tinham. Vendo a fé que todos eles tinham, Jesus disse, filho, os seus pecados estão perdoados. Quem tem fé aqui? Fala assim, eu tenho. Fala bem forte, porque de máscara eu não escuto vocês. Quem tem fé? Fala, eu tenho. Eita, eu vou perguntar de novo, que eu gosto disso aí. Quem tem fé? Eu tenho. Então, aquilo que precisa ser restaurado na tua casa vai acontecer, porque Jesus te olha e fala hoje, pela tua fé, isso vai acontecer na sua casa, em nome de Jesus. Pela tua fé eu vou curar, pela tua fé eu vou restaurar, pela tua fé eu vou prosperar, pela tua fé eu vou libertar, pela tua fé eu vou levantar, em nome de Jesus. Você tem fé e eu tenho. E quando vem algo contrário na nossa cabeça, não vem? Às vezes vem algo contrário, você tem que profetizar para você, não é para o inferno. Gente, o inferno sabe. Se tem uns seres que conhecem o poder de Deus, é o inferno. Então, quando vem mentira na tua cabeça, meu Deus, isso aqui não vai acontecer, isso aqui eu estou perdendo, não vai prosperar, não vai fluir. Você começa a declarar, Deus, eu profetizo na minha casa. Deus, eu profetizo na minha vida. Deus, eu profetizo na vida do meu marido. Deus, eu profetizo na vida da minha esposa. Deus, eu profetizo na vida dos meus pais, na vida dos meus filhos, na vida de quem quer que seja a tua família. Porque eu tenho fé. E foi a fé daqueles amigos que curaram aquele paralítico. Amados, às vezes a gente precisa ser curado de tanta coisa. A Beatriz e a Larissa estavam em São Paulo ontem, em registro. Elas foram para um congresso do Dunamis, o Dunamis Forum. Aí pensa que as duas chegaram, eu falei para ele, né, prepara o ouvido, porque nós vamos ouvir o dia inteiro hoje. Porque a Beatriz mandou na estrada, mãe, eu tenho tanta coisa para contar. Mãe, eu estou aleluiada. Daí eu senti o aleluiamento dela pelo celular, né? Eu falei, ai meu Deus, prepara meu ouvido. E aí ontem elas chegaram bem tarde. E aí eu falei, então vamos dormir. Amanhã a gente conversa. Não, mãe, mas uma coisa eu tenho que te contar. Ai, gente, levou quase 1 hora para ela me contar uma coisa. E aí ela estava contando uma coisa lá, né, que era a questão de provisão financeira. E ela contando que eles estavam testemunhando que quando foi para a Igreja Monte Sião comprar essa chácara lá em Registro, onde eles estavam, que Deus falou, né, para o Theo Hayashi assim, você vai comprar uma fazenda.
Ele falou, tá bom, eu tenho R$800. E aí a Beatriz falou assim, mãe, aquela fazenda é enorme, mãe, enorme. Diz que o rapaz que estava falando, falou assim, ó, até onde teus olhos alcançam, ainda é Dunamis Farm e mais um pouco. De tão grande. E ela contou todo o testemunho, não vou contar aqui. Mas eles compraram uma fazenda tendo... Porque a fé faz a gente prosperar. A fé faz a gente alcançar coisas que a gente não imagina. Quando ele foi, daí diz que ele foi, né, diz que o Theo foi comprar a fazenda, diz que ele entrava num sítio e falava, não, não é esse, não, não é esse. E aí diz que o corretor já estava bravo com ele, porque nenhuma era. E aí diz que ele chegou nessa, que é o Dunamis, e falou assim, nossa, e essa aqui, que não estava para vender. Daí diz que o corretor falou assim, e essa aqui é muita areia para o seu caminhão. Tipo assim, você não tem poder para comprar isso aqui. Aí diz que ele ficou nervoso. Eu amo ver crente nervoso. Já viu crente nervoso? Aí diz que ele ficou nervoso, deixou o corretor lá e saiu profetizando. Deus, ele disse que saiu orando e saiu falando, e está lá. Porque no mesmo horário, no mesmo tempo que ele ouviu Deus falando que era aquele lugar, e ele falou, Deus, só tem R$800. Deus levantou uma outra pessoa que ele não conhecia, e Deus uniu os dois num outro momento, numa outra conversa, e essa pessoa bancou a fazenda. É a fé, amados. Às vezes eu e você, a nossa casa precisa ser curado da incredulidade. A gente olha para a palavra e as coisas acontecem e a gente fala, aconteceu. Às vezes a gente precisa ser curado da incredulidade, da falta de confiança, ou do excesso de confiança que a gente tem nas nossas próprias mãos, o excesso de confiança que a gente tem em nós mesmos. Do que a sua família precisa ser curada? O que vocês precisam alcançar? Nós lá em casa a gente passou muita coisa nesses 2 meses, muita coisa. Nós estamos num processo de oração e de jejum que a gente fala assim, Deus, é só o Senhor que vai fazer. É só o Senhor que vai mover. E eu sei que Deus está olhando para a minha casa e falando assim, pela fé de vocês, isso vai acontecer. Eu tenho fé, você tem fé? Amém? Então Deus vai fazer o que está precisando ser feito na tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não aceite nada contrário a isso. Por mais que o teu coração, que é o quê, gente? Enganoso. Mais do que enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Olha, então não vai pelo coração. Vai pela fé, daquilo que Deus tem te falado na palavra. E o negócio está feio, pega a Bíblia. Eu falo muito isso, eu pego a Bíblia e falo, Deus, está aqui. Vou orando a palavra e vou falando, está aqui, está aqui, está aqui. E quando eu oro a palavra, vem uma força dentro de mim. Porque às vezes eu não sei nem o que orar. Você já passou por isso? Já orou tanto que fala assim, Deus, não sei mais nem o que orar agora. Não sei mais nem que palavra. Aí eu vou para a Bíblia. Deus, o que a tua palavra diz sobre isso? E eu começo a orar a palavra. Gente, quer ter força na oração? Ora a palavra. Ora a palavra. E Jesus diz para mim e para você hoje, filho, você está com a família? Quem está com família aqui? Eu estou vendo algumas pessoas que estão com família. Filho, pela fé de vocês, isso vai acontecer. Vai ser curado, vai ser restaurado, vai prosperar, vai levantar, vai salvar, vai libertar pela fé de vocês, família, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Vocês estão com máscara. Amém, igreja? Eu estou mais forte do que vocês aqui, gente, faltando usar. Vamos orar? Hã? Isso, tira a máscara e fala assim, amém. Vamos rapidinho. Amém, igreja? Amém. Foi de novo. Esse troço aí, ó. Isso aí é só no físico, entendeu? Máscara nenhuma aqui, ó, pode impedir o que Deus tem para nós. Amém? Máscara nenhuma aqui, ó, pode impedir o que Deus tem para nós. Amém? Porque eu não suporto máscara, gente. Eu já não suportei desde o começo que havia. Agora que eu estou sem ar, menos eu suporto. Então, não permita a máscara no teu coração. Não permita a máscara na tua mente. E hoje Deus tirou a máscara, sabe?
Fala, se carrega, enfrenta a multidão, remove o que tem que remover e pela sua fé vocês vão alcançar. Em nome de Jesus, vamos orar? Fecha os teus olhos. Eu queria fazer um altar grande aqui, né? Mas não pode ainda, né? Mas fecha os teus olhos onde está. Se você precisa pedir perdão, já entra e já vai falando perdão, 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 porque eu não estou carregando nada. Perdão porque eu não estou enfrentando a multidão. No que você precisa pedir perdão, peça agora em nome de Jesus. O que o Espírito Santo ministrou no teu coração, ministrou na tua mente, enquanto a palavra foi ministrada, o que Ele ministrou que precisa ser removido, faça um compromisso agora com Deus. Deus, gente, tem que ser agora, porque sabe, a Bíblia fala que quando a gente se levantar e sair, o diabo vai estar ali tentando roubar a palavra que foi semeada no nosso coração, mas ele não vai conseguir, porque em nome de Jesus essa palavra está sendo agora selada na tua mente, selada no teu coração. Então o que o Espírito Santo ministrou agora, que precisa ser removido da tua vida, como membro da tua casa, faz um propósito com Deus. Deus, eu vou começar a remover amanhã, hoje. A Bíblia fala que quando Deus ministra é o tempo de hoje. Hebreus fala isso. Deus, hoje eu vou remover o que o Senhor ministrou na minha mente. É hoje. Talvez você vai ter que chegar em casa e conversar com a tua família. Hoje. Ore, e depois nós vamos orar junto, profetizando que pela fé, pelo poder do Espírito Santo que está em nós, o mesmo poder que Deus deu para Jesus, nós vamos alcançar, como esses amigos alcançaram, como aquele paralítico alcançou, em nome de Jesus. Então fala com Deus, depois eu vou orar com você. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Céus e terras vão passar. Deus, essa terra que nós vivemos vai passar, vai acabar. Mas a tua palavra jamais passará. Tua palavra jamais acabará. Jamais, jamais. Então, obrigado por essa palavra que jamais acabará. E já nos perdoa, porque às vezes nós damos vozes, nós ouvimos a voz e damos vez para a voz das coisas que vão passar, das coisas que são passageiras. Mas que nosso firme compromisso hoje seja com a tua palavra que jamais passará. O Senhor ouviu a nossa oração, enquanto membro da nossa casa, enquanto membro da nossa família. E nós recebemos o teu perdão. Perdão porque muitas vezes não carregamos a nossa casa da maneira que precisamos carregar. Nós recebemos o teu perdão porque muitas vezes a multidão, esse mundo está infiltrando na nossa casa e a gente não está nem percebendo. Perdão porque a multidão tem impedido a gente de estar na tua presença. Nós recebemos o teu perdão. Querido Deus, eu quero te agradecer, porque enquanto a tua palavra foi ministrada, o Senhor foi trazendo revelação na nossa mente. Palavra revelada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque você revelou na minha mente, na mente dos meus irmãos aqui nessa manhã, o que precisa ser removido da minha vida, da nossa casa, da nossa família,
para que a gente usufrua da tua presença. Obrigada, Espírito Santo, pela revelação que o Senhor trouxe em cada mente, em cada coração. E obrigada porque pelo poder que está dentro de nós somos vaso de barro, mas tem um poder tão grande dentro de nós. E por esse poder nós vamos sim carregar, nós vamos enfrentar a multidão, nós vamos remover telhados, barreiras, fronteiras, vamos remover feridas, vamos remover traumas, vamos remover procrastinação, vamos remover mentiras, vamos remover remorso dentro das nossas casas, vamos remover a incredulidade, pelo poder do Teu Espírito que habita em nós. E sim, Deus, nós tomamos posse. Toma posse, irmão. Vamos fazer um ato profético. Eu vou orar e você vai se levantar. Deus, nós nos levantamos agora. Se levanta, igreja, quem está em casa se levanta. Deus, nós nos levantamos agora como um ato profético, Deus, de que pela minha fé, pela nossa fé, pela fé da nossa família, nós vamos receber a cura, a salvação, a restauração, a libertação, a prosperidade, o amor, o perdão, o amadurecimento espiritual, em nome de Jesus. Nós nos levantamos, nós nos levantamos, nós nos levantamos, nós nos levantamos como família de Deus, homens e mulheres, filhos, crianças, jovens do Senhor. E pela fé nós tomamos posse dessa palavra. Filhos, filhos, filhas, 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 mulheres, mulheres, homens, homens, filhos e filhas, pela fé de vocês, vai acontecer, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, porque no mundo espiritual agora foi liberado. No mundo espiritual foi liberado para a tua casa, foi liberado na tua vida. Em nome de Jesus, pela fé, toma posse agora. E daqui a alguns dias você vai testemunhar, porque a palavra de Deus não mente, Jesus não mente. Ele olha para mim e para você e fala: filhos, filhas, pela tua fé você já alcançou, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, amém, amém.